ser judeu e seguir a kashrut é ter uma vida muito Regrada, complicada. Muito Porque, por complicada. exemplo, carne de porco você, em tese, não poderia comer, Não né? pode E comer. nem é só carne de porco, né? Qualquer coisa Por que não exemplo, seja. né? Como que a gente fala? Abençoado? Kasher, Não, né? não. O O kasher, kasher? a gente pode abrir Pode. Deve. a sessão kasher? Pode? O pessoal vai ficar de saco cheio. Vai ver. Não tem problema. Se vocês ficarem de saco cheio, vocês escrevem aí, a gente para. É o seguinte. Você é um povo, lá na casa do cacete, 5.000 anos atrás. Você é um povo que o tal do Abrão vira e diz assim, ó, moçada, é o seguinte, de hoje em diante é um Deus só. E você está cercado de povos que têm 132 deuses. Tem o Deus da sacanagem, o Deus do vinho, o Deus... E você só tem um. Qual que é o teu problema, enquanto líder deste povo? Dizer assim, eu não posso deixar esses caras confraternizarem com os vizinhos, que senão lá se foi meu Deus único. Na primeira confraternizada que eles derem, eles vão pegar o Deus do vinho, o Deus Porque é da mais sacanagem. prazeroso. Então, o que eu faço? Eu vou complicar o cotidiano dessa gente, a tal forma que eles não vão poder se misturar com ninguém. E aí se inventou a kashrut. O que é a kashrut? O código alimentar dos judeus que te diz o que é puro, kasher, do que é impuro, treif. E ele é feito na mesma linha com que Deus criou a Terra. Ou seja, criou o universo, desculpe. Deus separou a luz do escuro, a água da terra, e aí foi povoando. Ele povoou a terra, povoou a água e povoou o ar. Ora, se Deus teve o cuidado de fazer essa separação, nós vamos seguir essa. Então, o que nós podemos comer da terra? Os animais que andam na terra, mas que não comam sangue, porque o sangue é divino. Então, nós vamos fazer uma regrinha que diz assim, da terra você pode comer os animais que têm o casco partido, porque é certeza que ele não tem garra, e que ruminem, porque se ele rumina, ele não tem canino. Cavalo, por exemplo. Cavalo, por exemplo. Não, cavalo não tem o casco partido. Ah, não tem? Não. Nem Eu achava camelo. que tinha. Nem o camelo. Aliás, por não poderem comer o camelo, os judeus pagaram um preço alto. Eles nunca conseguiram atravessar o deserto. Porque o que você fazia? Você atravessava o deserto montado no camelo e quando as tuas rações acabavam, você matava o camelo e comia ele. Tinha carne ali. Né? Mas os judeus nunca puderam fazer. Bom, do mar, você só pode comer as criaturas que Deus pôs no mar para nadar, da água. Então elas têm que ter escamas e guelras. Peixe. Se não tiver... Peixe de couro não pode. Como assim, peixe de Peixe de couro. A gente estava falando aqui do filhote. O filhote não pode, ele é de couro, ele não é de escama. Eita. O pirarucu não pode. Né? De couro, né? E por aí vai. E do ar não pode as aves que comem carniça. E no meio de tudo isso, alguém diz assim, vamos para uma coisa, o porco também não pode. É, porque O porco, tipo, coitado. Quer dizer, coitado não, o porco entrou Ele no... pagou uma culpa... Se vocês deixam, eu falo. Fala! Vamos lá. Você é um povo nômade. Você está andando no deserto. Você tem que comer carne. Você pode matar um boizinho e você mata 500 quilos de carne num lugar que não tem geladeira. Você vai Tem que comer o comer quê? na hora. 10 quilos? Ninguém come. E você fica com 490 quilos num lugar que não tem geladeira. É óbvio que o boi não é o melhor animal para um povo nômade. O porco, por sua vez, é pequenininho, tem uma boa carne, tem gordura para iluminação e tem o couro, que é maravilhoso. Melhor que o do boi. Eles não sabiam, mas é o mais rico em proteína também. E por que não? Então, por que não pode?
Por 2 simples motivos. Primeiro, que o porco, assim como o hipopótamo, não tem glândulas sudoríparas. Ele não sua. Por não suar, ele não consegue equilibrar a temperatura do corpo. Por isso que ele tem que chafurdar. Como o hipopótamo, que fica mergulhado na água lá, você passa em cima dele, ele te come. Mas o porco tem que ficar na lama, porque não tem água, ou em água, para equilibrar a temperatura do corpo. E segundo, o porco é onívoro, ele come tudo, inclusive carne. Então, os sábios que estavam escrevendo as leis disseram assim, esse cara vai concorrer com o homem na água e na comida. Esse cara não serve para gente. Vamos pôr ele na lista dos proibidos, ainda vamos dizer que ele é imundo. É por isso que o porco é porco. Olha só. Então, essa é a história da cachuruta. Agora, para piorar, tem uma história B, que é pior do que a A. Vamos lá. Vamos partir do princípio que é verdade que Deus ditou a Bíblia para Moisés, a Bíblia dos judeus, a Torá, e que Moisés foi a mão de Deus que escreveu nas tábuas, que depois ele quebrou, voltou e escreveu tudo de novo. Se isso é verdade, inclusive tem uma passagem antológica em que Noé, com lágrimas nos olhos, escreve a sua morte, como que ele ia morrer, porque está na Bíblia isso. Se isto é verdade, tem um fato que é assim. Tem coisas que estão repetidas na Torá. Não faça isso, não pode matar. Os 10 mandamentos. Sim, não, mas Os 10 mandamentos estão repetidos 2 vezes na Torá. Isso quer dizer o quê? Se foi Deus que ditou, e se Deus teve a preocupação de falar isso 2 vezes, é porque era muito importante. E que tal um negócio que aparece 3 vezes na Torá, então? É porque era mais do que importante. Né? Vou falar para vocês aprenderem. Lot vashel gedi bachal levimó. Decorei. Decorou? Não cozerás o cordeiro no leite de sua mãe. Ninguém sabe por que isso está na Torá, mas está 3 vezes. Então é muito importante. Resultado, os judeus não podem misturar carne e leite numa mesma refeição, nem seus derivados. Entre a carne e o leite tem que ter 6 horas. Isso te obriga a ter em casa 2 geladeiras, 2 jogos de prato, 2 jogos de talheres, 2 jogos de panela, 2 pias, 2 tudo. Um para carne, um para leite. Caraca. Digo eu. Gente. É a vida de um judeu ortodoxo. Então, eu dei essa volta enorme para te responder por que eu não sigo a cachuruta.